Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração. Pedimos luz e proteção a nós todos que aqui estamos, aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram chegar até aqui, ao palestrante da noite, o Zé Roberto, que ele tenha muita sabedoria e paz para poder nos transmitir a mensagem da noite, que ele se faça entender por nós da melhor maneira possível. Então, e pedimos luz e proteção à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, luz e proteção, enfim, a todos nós que aqui estamos. E hoje eu trouxe uma mensagem que diz assim: para pensar. Um homem foi conversar com Deus e lhe disse: Senhor, eu quero saber como são o céu e o inferno. Deus então levou o homem a duas portas. Ele abriu a primeira, deixando-o olhar para dentro. O homem, sentindo o delicioso aroma vindo de uma mesa cheia de comida deliciosamente temperada, ficou com água na boca. As pessoas sentadas ao redor eram magras, pálidas e pareciam ter muita fome. Elas tinham colheres com cabos longos presas ao braço e podiam alcançar um pouco. Mas como o cabo era mais comprido que o braço, não podiam levar a comida até a boca. O homem tremeu ao ver a miséria e o sofrimento deles, e Deus disse: Você acabou de ver o inferno. Então dirigiram para a segunda porta. Deus abriu e a cena era idêntica à anterior. Comida farta e também colheres com cabos compridos. Só que desta vez as pessoas estavam alimentadas, felizes e conversando uns com os outros. O homem disse: Senhor, eu não entendo. É simples, respondeu Deus. Eles aprenderam que se um ajudar o outro, todos ficam alimentados. Aqueles da outra mesa só pensavam em si mesmo. Inferno e paraíso são os mesmos em estrutura. Nós trazemos a diferença dentro de nós. Então, seja você a mudança que quer ver no mundo, ajudar para ser ajudado. Mahatma Gandhi. Então, eu deixo vocês com o Zé Roberto. Boa palestra, Zé. Mas, deixa eu segurar aqui um pouquinho. Boa noite a todos. Eu estava aqui pensando o quanto é interessante o caminhar da nossa evolução enquanto não estamos evoluídos. Quantas vezes vocês ouviram falar em indulgência? Né? Quantas vezes vocês ouviram falar de amor depois que Jesus trouxe essa palavra? N vezes, né? Nós ouvimos, né? Ouvimos falar sobre fé, sobre caridade. Os ensinamentos de Jesus sabemos de cor na nossa mente. E é sempre a necessidade de voltar no assunto, né? E esses assuntos cabe às religiões trazerem, né? Porque qual é o principal objetivo das religiões? O principal objetivo da religião é trazer respostas para nós. E muitas das vezes nós ouvimos uma parábola ou um conhecimento, mas nós não estamos naquele momento atravessando por uma fase que necessite daquele ensinamento, né? Por isso que muitas das vezes um palestrante ele sobe no palco para dar uma palestra,
para falar alguma coisa, ele não atinge todo o público, né? Mas, como disse, se nós atingirmos dois ou três profundamente no coração, já está ótimo, né? Então, os ensinamentos, ele vem a cair para nós, às vezes, em momentos, dependendo daquilo que o Espírito está passando. Então, por isso, a importância de sermos repetitivos, né? Nos ensinamentos. Eu estou falando aqui para eu que estou transmitindo, mas eu estou nas mesmas condições de vocês, né? E, aliás, quem aprende primeiro é o palestrante, porque ele tem que preparar a palestra, né? Então, vamos lá. Eu trouxe o tema hoje, a indulgência, que até tem essa frase, eu coloquei aqui, mas não esqueci de pôr o autor, mas eu acho que é Chico Xavier. Indulgência é a caridade vestida de silêncio, né? Então, indulgência é prima da caridade. E a indulgência, geralmente, a caridade, às vezes a gente faz, ainda aparece, às vezes não tem como, às vezes você não aparecer numa caridade, principalmente quando ela é material, né? A indulgência, não, a indulgência ela tem que estar dentro do silêncio, né? Principalmente porque nós somos ainda muito orgulhosos e egoístas. Você perdoar ou pedir perdão, você não quer que muita gente escute, né? Nós vamos, eu tete a tete com aquele que eu tenho que pedir perdão ou aquele que eu tenho que perdoar. Não é assim? Agora, a caridade, nós já, por ter a necessidade de fazer a caridade, aí nós já queremos mais. Opa, eu estou fazendo a caridade, eu quero mostrar também para a sociedade que eu estou fazendo a caridade, né? Até que, inclusive, abrindo um parênteses sobre a caridade, Chico Xavier sempre falou que a caridade vai ser a religião do futuro. Quer dizer, todas as religiões vão se convergir para a caridade, né? E o que é a caridade? Ela, é, ela não tem um efeito só na nossa alma. A caridade, ela tem um efeito físico também. Qual que é o efeito físico da caridade? O nosso corpo, ele é cheio de glândulas, né? Tem glândula para morfina, glândula para não sei o quê, eu não entendo muito, mas o corpo é cheio de glândulas que fabrica as químicas que nós necessitamos. Quando você está num estágio de fazer caridade, você está cuidando de uma coisa sem ganhar nada, você está fazendo um bem de entregar cestas básicas que sobrou do seu salário para algumas pessoas, é, qualquer coisa referente à caridade, pode ser material ou simplesmente uma conversa, um papo com alguém que está necessitando de um conselho, de uma palavra amiga. Essas glândulas, elas funcionam de uma maneira muito melhor. Ao contrário de quando nós somos egoístas e orgulhosos. Essa glândula, ela trabalha, mas não igual quando estamos fazendo caridade. Imagine você, que aqui eu acredito que todo mundo já fez caridade, quando você fez algo que trouxe aquela gratidão para o seu coração, é isso. Isso parece que transmite um certo arrepio para o seu corpo, é isso que faz com que as suas glândulas funcionem melhor quando você é caridoso. Mas vamos para o assunto principal de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho de indulgência. O interessante, principalmente eu acho isso dentro do Espiritismo, que eu posso trazer um assunto aqui, outro palestrante pode trazer o mesmo assunto, outro palestrante pode trazer o mesmo assunto, mas sempre vai ter conhecimentos diferentes dentro do mesmo assunto, né? Existe um negócio dentro do centro espírita, eu percebo isso, que muitas pessoas escolhem o palestrante que ele vai assistir, né? Às vezes até pergunta para os trabalhadores, quem que vai dar a palestra hoje? Ah, é fulano. Ah, eu já penso, eu não vou porque eu não gosto da palestra do fulano. Ou se anuncia, né? A pessoa, esse é palestrante bom, eu vou comparecer à palestra. Nós devemos pensar diferente, né? Quando eu era católico, a parte que eu mais gostava da missa era a homilia. Aquela que o padre vai dar a explicação dos três evangelhos que foi lido.
Aquilo para mim era muito interessante. Não interessava o padre, me interessava a mensagem que ele vinha trazer dentro daquela mensagem. E dentro do Espiritismo, eu penso a mesma coisa, né? Até eu falo para os meus colegas de trabalho, sempre anunciar a palestra, não colocar nomes, quem que vai dar a palestra, né? Para não ter esse negócio de que, hoje é o Zé Roberto, não vai ninguém. Então, não tem problema. Então, eu acho que a gente deve estar sempre atento à mensagem, né? E quando for assistir qualquer palestra, seja o nível que for do palestrante, eu tenho que frisar não no palestrante, eu tenho que frisar na mensagem. E hoje eu trouxe uma maneira de falar de indulgência, certo? Então vamos lá. Indulgência. Indulgência. Então, vamos traduzir aqui no comum nosso. Indulgência vem do latim indulgência, que provém de indulgia, né? Que significa para ser gentil. Esse é a verdadeiro significado lá, desde o início da palavra indulgência. Clemência, tolerância, perdão, esse é o sinônimo da palavra inteligência. Mas eu quero abrir outro parênteses, esse negócio de abrir parênteses, a hora que chega no último slide, nós chegamos 10 horas da noite. Nós, seres humanos, pelas condições que ainda estamos de provas e expiações, nós temos a característica de levar as coisas sempre para o lado material e sempre para o lado que possa aumentar o nosso bolso, né? E isso acontece com as palavras. Eu vou dar 3 exemplos. Veja bem, a política. Qual que é o significado de política? Né? É uma ciência moral do governo para a sociedade civil. Nós podemos dizer que a política tem esse significado para nós hoje na prática? Não. Por causa de nós, seres humanos, que distorcemos os significados da palavra. Outra, amor. Jesus é que lançou esse. Antes de Jesus não tem essa palavra, né? Jesus trouxe essa palavra sublime, divina. E a gente joga essa palavra numa frase tão esquisita, né? Eu sou um jovem, conheço uma moça hoje, comecei a namorar, aí amanhã já estou falando, nossa, eu amo ela demais. Então, eu coloco essa palavra amor em situações que não é para colocar, né? Uma amiga fala para outra, eu estou fazendo um pudim lá em casa de coco hoje, vai lá para comer. Eu vou sim, eu amo pudim, né? Aí eu vou fazer uma viagem lá para Porto Seguro. Que delícia, eu amo viajar. Então nós colocamos as palavras, parece que a gente diminui o valor das palavras, né? É outro sentido. A indulgência passou por essa fase de desvalorização, né? Então, vamos entender por quê. Então, a indulgência, eu abri um parênteses, mas eu vou continuar nele. Caracteriza pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Cai bem com o texto que a Silvana leu, né? Ó, a indulgência era uma prática comum na igreja durante a Idade Média. Aqui que eu quero voltar. Então, a indulgência também passou por essa desvalorização da sua palavra, no sentido e no sentimento. Opa, nós, né, seres humanos, vamos aproveitar essa palavra? Vamos enriquecer? Então é o seguinte: pode pecar à vontade, pois você passa aqui, você paga e os seus pecados serão perdoados. Nós passamos isso na Idade Média. Indigência. Nós passamos isso na Idade Média, né? Para vocês verem. Então vamos em frente. Elas eram consideradas uma forma de obter perdão pelos pecados cometidos e reduzir o tempo de expiação no purgatório. Era assim. Eram concedidas pelos líderes da igreja em troca de dinheiro, obra de caridades e penitenciárias, né? Então, veja bem como que nós distorcemos essa palavra indulgência. Ainda bem que o tempo passou, agora ela não está distorcida mais,
dentro dessa situação que é uma calamidade. Mas ainda está distorcida entre nós, porque nós ainda não vivenciamos totalmente ao significado da palavra indulgência, que é aí, ó, todas as coisas que estão escritas aí, que o principal da indulgência é o perdão, né? Então é muito difícil ainda para nós seres humanos perdoar e ser perdoados, aceitar o perdão de alguém, né? Então, é, eu já falei aqui, mas é bom a gente sempre lembrar que a gente deve sempre enumerar aquilo que a gente ainda tem dificuldades na nossa vida, né? Se eu tenho dificuldade de pedir perdão, então eu devo trabalhar esse lado meu. Se eu tenho dificuldade de perdoar alguém, então vamos trabalhar esse lado que é importante, né? Às vezes eu já não tenho mais inveja, mas eu não sei perdoar, né? Às vezes eu não sou mais racista, mas eu não consigo dar o perdão para uma pessoa, né? Eu conheci uma pessoa que, antes do desencarne, ela falou: Não, eu não perdoo porque eu não consigo perdoar essa pessoa, antes do desencarne. Então, imagina a energia que essa pessoa vai levar para o mundo espiritual, né? Então, a gente às vezes acha que é uma coisa tão simples, né? Perdoar. Mas tão simples quando você chegou nesse estágio. Porque se você não chegou, não é simples, né? Então vamos lá. Ó, então aqui está uma imagem ilustrativa dessa época que nós estávamos falando, que era bem isso aí. Se formava filas. Gente, olha, nessa fila tinha gente da igreja. Nós éramos sacerdotes na época, padre, porque nós viemos de reencarnações. Então eu tinha a permissão de fazer o que eu quisesse durante um certo período, porque eu sabia que depois eu ir lá com as moedinhas, alguma coisa, eu estava livre dos meus pecados. Por isso que uma das grandes acontecimentos dessa época da Idade Média é a depravação no sentido sexual, né? Mas tudo bem, eu posso passar uma noite de orgia aqui, amanhã cedo eu vou lá, passo lá, pago e tá pronto, né? Mas nós temos, ó, vou partir agora para o lado da indulgência, a gente falando mais do espiritismo. Mas antes disso, eu quero, eu quero, eu quero voltar aqui, que eu quero lembrar que essa palavra também, ela teve uma importância na nossa história, né? Porque Lutero, quando ele separa da Igreja Católica, ele fez um documento mostrando 90 e poucos itens contra a indulgência. Então, todas as religiões, né, é, que vieram depois de Lutero, graças um pouco à palavra indulgência, né? E muitas religiões vieram. E por que não dizer que o Espiritismo também veio dessa racha que teve e Lutero saiu, né? Embora nós falamos que não somos religião, né? Alguns espíritos falam que nós não somos religião, nós somos uma filosofia. Tudo bem, mas se está Cristo num dos pilares, nós temos sim a característica de religião, porque, como eu falei do significado de religião, que a religião traz as respostas e mostra o caminho, o Espiritismo faz isso. Então, nós temos também o papel religioso, né? Mas é importante a gente também ter essa mente que o Espiritismo é filosofia, porque é uma terceira revelação que, aos poucos, ela vai penetrar em todas as religiões. E esse é o meu pensamento, né? E também já ouvi alguns livros, alguns escritores falar desse respeito, mas não vejo isso na codificação espírita, não está escrito isso lá, né? Eu estou acrescentando, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora, vamos começar a falar dentro do Espiritismo. Essa pergunta está no Livro dos Espíritos. Ninguém sendo perfeito, temos o direito de repreender o próximo? Nós temos esse direito de repreender o próximo? O que vocês acham que nós temos? Ajudar, sim, não. Eu acho que repreender ficou uma palavra um pouco mais forte, né? Mas eu acho que nós temos o direito de ver o mal no próximo.
Porque o mal existe, né? Se estamos no mundo de provas e expiações, eu sou 70% mal e 30% bom. Estou fazendo avaliação mínima, nem eu sei me avaliar, viu, gente? Eu estou fazendo assim uma. Porque o mal ainda lidera, ainda está acima do bem no nosso planeta, né? Então, como que eu não vou ver o mal? Mas vamos ver o que que os espíritos respondem, certo? Ó, seguramente não repreender, não repreender. Uma vez que cada um de nós deve trabalhar para o processo de todos, e sobretudo daqueles que estão sob a nossa tutela. E sempre tem gente sobre a nossa tutela. Sempre tem um espírito sobre a nossa tutela. Nosso filho, nosso irmão mais novo, uma pessoa que precisa de uma ajuda. E assim também precisamos de tutela. Quando vem em nós os nossos problemas, que nós temos que procurar alguém que tenha mais conhecimento do que nós vamos buscar essa ajuda. Mas não devemos fazer pelo prazer de denegrir, que é uma maldade, né? E sim com moderação, com um fio útil, no qual é o nosso dever. Esse é o nosso dever, né? Tem esse aqui também, ó. Toda censura que se lança sobre os outros ao mesmo tempo, deve ser dirigida primeiramente a nós mesmos, né? Antes de a gente levar qualquer censura a alguém, vamos levar primeiro a nós, né? Às vezes nós queremos muito ver o nosso irmãozinho progredir ou sair de certa maldade, mas às vezes se a gente olhar para dentro de nós estamos com aquela maldade dentro de nós. E isso é um negócio muito interessante que a gente deve observar, porque muitas das vezes, nós enxergamos o nosso interior no exterior. Muitas das vezes. Nós devemos prestar atenção nisso, né? Prestando atenção nisso. Eu vejo, às vezes, uma pessoa que começa a jogar muito o relacionamento dele no Facebook, naquelas coisas de internet, eu já começo a ficar preocupado. Ela passa aquela imagem que está passando um relacionamento feliz. Não, gente, ela está vendo esse relacionamento feliz no exterior e ela quer aquilo para o interior. Se você for observar, ela está passando problemas no seu relacionamento, né? Então, é bastante importante a gente observar isso. Sejamos severos para conosco e indulgentes para com o próximo, né? Será repreensível observar as imperfeições dos outros? É um segmento da próxima dessa pergunta, né? Que aqui agora é observar, já está mais leve. Nós não vamos repreender, nós vamos observar. Então, já falando assim, é lógico que sim, né? Tudo depende da intenção. Nós temos que observar a intenção na qual nós estamos observando. Tem algum item, ó. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe, porque ele existe, né? Ó, ver por toda parte apenas o bem seria um inconveniente, uma cegueira nossa, uma ilusão que prejudicaria o nosso progresso. Nós temos que enxergar o mal para a gente progredir, porque nós vamos trabalhar para corrigi-lo, para colocar uma luzinha nele, né? Porque Chico Xavier fala que o mal é a ausência de luz, é a ausência do bem. É como que fosse uma escuridão com ausência de luz. Então, nós temos que enxergar essa ausência de luz, que é o mal, para a gente levar a nossa velhinha, a nossa ajuda ali, para a gente corrigir, certo? Seria repreensível comprazer-se com os sentimentos malévolos dos outros e sentir uma alegria em apanhar o outro numa falta? Infelizmente, ainda temos isso, né? Mais é quando nós não vamos com a cara daquele sujeito, aí acontece qualquer coisa, a gente parece que está batendo palma lá dentro da gente, né? Então, ó, será repreensível comprazer-se, ter prazer com os sentimentos malévolos dos outros e sentir uma alegria em apanhar o outro no erro. Isso quando não, acho que é o próximo item, isso quando não muitas das vezes
em um alto mais escalão aí, a gente pega a maldade que foi descoberta. Eu descobri uma maldade de fulano, né? E usar daquilo ali para fazer chantagem. Isso tem muito. E até ganhar dinheiro com isso. Né? E até ganhar dinheiro com isso. Quando o mal é descoberto, a gente faz ameaça. Né? Então, ó, um outro modo errado é esconder estes erros ao público e tirar proveito pessoal, que é o que nós estávamos falando. Né? Tira do pessoal. Eu ia falar aqui, mas convém passar um pouquinho. Quantas horas fazendo? 23. Então, adiantando. Há casos em que seja útil revelar ao outro o erro dele, a maldade dele? O que vocês acham? Que é preciso revelar? Depende da intenção. Depende da eu ia falar. Se o intuito for o crescimento seu e do outro, revelar para ele, não sair na maledicência, como nós falamos na semana passada. Tudo bem. Mas aqui, no caso, é levar ao público, ao conhecimento de outros, a maldade de alguém. Não. Tem um ponto. Tem um ponto que é permitido. Então, vamos ver, os espíritos vão falar. Questão muito delicada. Isso é importante saber. É a mesma coisa da gente mexer com o assunto aborto. Hiper do hiper delicado, né? Então, a discussão danada ali na área política, né? Outro dia eu estava preparando um assunto desse para a gente conversar sobre isso, eu parei. Anunciei que eu ia falar e eu passei uma mensagem no grupo, ó, eu vou adiar aqui por uns 2 meses, que eu não vou falar agora. Eu não consegui, eu não consegui me colocar para poder falar. Então, eu acho que a gente falar aqui do erro de uma pessoa, passar para o público o erro de alguém, é uma questão delicada. E é aqui que devemos apelar para a caridade bem compreendida. Então, nós temos que fazer isso se for um ato de caridade, certo? Então, como assim? Ó? Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer os outros conhecerem. Está prejudicando só ela. E mesmo que estiver prejudicando só você, você pode ter um tete a tete com a pessoa e resolver isso aí, né? Mas vamos em frente. Do contrário, se podem causar prejuízo a outros ou a várias pessoas, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Mas é um assunto delicado e polêmico. Vamos tomar muito cuidado quando a gente estiver dentro de uma situação dessa aqui, quando a gente chegar numa situação dessa, né? Muitas vezes, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque mais vale que um homem caia do que vários se tornarem enganados. É verdade? Então, é sim permitido, segundo os espíritos, que a gente revele o mal do outro, se for dentro dessa situação, tomando sempre o cuidado que é um ato de caridade e vamos ter muita delicadeza nesse assunto. Em semelhante caso, é preciso pensar a soma das vantagens e das inconveniências, certo? Sempre avaliando. Eu acho que se eu encontrasse, eu não me encontrei numa situação dessa, eu não me encontrei. Mas se eu encontrar, eu acredito que eu vou procurar ajuda de alguém mais esclarecido para a gente, de um ou dois ou três, para a gente se reunir e vamos pôr isso na mesa. E como que nós vamos resolver isso? Né? Porque às vezes pensamentos diferentes traz melhores soluções para os problemas, seja qual ele for. E esse aqui é uma situação difícil de resolver. Então, não custa nada a gente procurar ajuda, né? Então, vamos. O que é indulgência na nossa visão? Né? Vamos lá. Indulgência é sentimento doce
Aqui, acho que já está no Evangelho segundo o Espiritismo. Indulgência é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos de nós ainda fazemos uso, né? Muito pouco. Eu falando de mim, eu considero que eu preciso trabalhar isso em mim, né? Nós estávamos falando da lista que a gente faz de coisas que nós devemos trabalhar. Eu tenho que trabalhar a indulgência dentro de mim. Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com vossos irmãos, né? Pois a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Né? Olha que oportunidade grande que dá a indulgência da gente fazer amizades. Daquele que acontece com vocês, eu não diria que é uma inimizade, mas de pessoas que você talvez. Vamos falar no palavreado nosso mesmo. Você não vai com a cara e a pessoa não vai com a sua cara, mas não são inimigo. Não tem isso? Talvez aí seja a oportunidade, né, da gente ser indulgente para com essas pessoas, chamar para tomar um café, almoçar com uma roda de conversa, vamos bater um papo, coisa. E quantas das vezes já aconteceu da gente, por um motivo de uma cena ou qualquer coisa, a gente passar a conhecer melhor a pessoa e falar, nossa, não era nada daquilo que eu pensava, né? E é muito mais fácil uma situação dessa começar uma inimizade do que começar uma amizade. Então, vamos ser caridosos e indulgentes, vamos apelar para que essa situação que eu descrevi, seja para começar uma amizade, né? Para a gente trabalhar a indulgência dentro de nós. A criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa e fraterna, não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e das coisas boas do semelhante, né? Coisas boas do semelhante. Vocês devem ter amigos e pessoas dentro da família que você chega com uma fofoquinha de alguém e ela fala assim: ah, mas eu acho que não, ela é uma pessoa tão boa. A pessoa vê o lado bom? Vocês já passaram por isso? Né? Né? Então, olha, vamos buscar o lado positivo das coisas, ver as coisas do lado positivo, né? Eu conheço uma pessoa que você pode comprar para ela um carro zero, pôr na garagem, ela chega ali na garagem, ela entra no carro, ela não vê as coisas bonitas, ela põe defeito num detalhe. É uma pessoa que vai ter que trabalhar muita indulgência dela. Porque como ela vê no algo material, ela vai ver também no ser humano. Você pode lavar um negócio, deixar brilhando e tal. Nossa, você não areou direito aqui. Tem um olho, nossa, né? Então, é, é difícil. E se a gente falasse assim, "Pô, graças a Deus, você lavou essa panela. Vamos. Não demais. Principal, mulheres. Um dia eu escutei da minha filha, né? Escutei da minha filha. Isso serve de exemplo que ela fala. Eu escutei isso da minha filha. Eu acabei de lavar as vasilhas e a minha mulher chegou e viu um probleminha. Aí ela deu de querer falar, aí a minha filha cochichou para ela, mas eu escutei. Mãe, não fala, senão ele não vai lavar mais vasilha. Certo. A minha filha. Eu faço isso também. Sábia e indulgente. Olha a sabedoria, tá vendo a sabedoria? É? Isso é sabedoria. Então, gente, isso aqui é um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero terminar com essa frase que está no Evangelho também, ó, tá lá. Eu acho o Evangelho, a parte mais bonita é o homem de bem, né? Olha, se a gente conseguisse ser aquele texto, porque está no capítulo Sede Perfeitos, né? Acho que é isso, Sede Perfeitos. Não precisar mais nada. Precisar de palestra, não precisava ouvir padre, nem pastor, né? Se você for aquilo que está ali,
Se você conseguir vivenciar espiritualmente, se alguém daqui falar que vivencia tudo, que você está no lugar errado. Você tinha que estar lá em Plutão, nos anéis de Plutão, que é um planeta mais um planeta celeste. Então nós temos que trabalhar o homem de bem, né? Então ele fala da indulgência. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Olha, é uma troca, a indulgência é uma troca, né? E tem presente esta sentença do Cristo. A indulgência tem essa frase de Jesus: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. É lógico, isso aqui foi uma das cenas de Jesus mostrando a indulgência. Tem várias cenas de Jesus mostrando a indulgência, né? Então, vamos todos nós trabalhar dentro de nós a indulgência. Então, é essa a mensagem que eu trago. Se tiver alguns minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa, uns 5 minutinhos.